Olá! Neste vídeo nós vamos falar sobre a pergunta conjoint. Ela fica dentro de adicionar pergunta, avançado, modelo de seleção, conjoint. Esse tipo de pergunta, para que funcione bem, não pode ser a primeira pergunta de uma pesquisa. Então eu adicionei uma pergunta e em seguida adicionei a pergunta de conjoint e ela funciona para determinar como as pessoas valorizam diferentes atributos de um produto. Então, seria para calcular o que influencia mais na escolha ou decisão de um cliente no momento de uma compra. Aqui, como padrão da plataforma, vem de exemplo como se eu fosse comprar uma televisão. Então, eu tenho as marcas, os preços, as polegadas, que seriam os tamanhos, e dentro aqui dos atributos eu tenho custo-preço, a marca ou padrão, que seria esse outros. E aí eu posso escolher também quantas combinações seriam feitas, seria essa contagem de tarefa, podem ser feitas até 39 combinações, e quantos conceitos apareceriam. Então, por exemplo, de tantas combinações, tantas apareceriam na tela. No caso aqui, eu teria 4 combinações feitas e 4 vezes na tela. Então, aparecerão 4 combinações por tela e 4 vezes para que eu vote e chegue num resultado final dessa pergunta. Posso colocar aqui conceitos proibidos, que seriam combinações que eu não quero que exibam de determinada marca com determinado preço e determinado tamanho. Aí o sistema não gera essa combinação. E também posso adicionar tarefas fixas, que seriam combinações que obrigatoriamente eu quero que apareçam, de certa marca, com certo preço e certo tamanho. Aqui no tipo de desenho, eu posso escolher qual o tipo de desenho dessa conjoint. No caso, o random é uma amostra de todos os níveis de atributo. The optimal seria para produzir um design otimizado para números específicos de tarefas. E no importar, aqui seria para importar modelos diferentes desses disponíveis. Aqui no simulador seria para calcular, de acordo com o número selecionado aqui, números aleatórios de respostas para termos um resultado, uma simulação do resultado dessa conjoint. Então, aqui eu vou no visualizar para a gente fazer alguns testes. Próxima questão. Aqui eu quero me basear na marca, eu vou escolher com base na marca. Então, eu vou colocar Sony, iniciar. Aqui apareceram duas Sonys, eu prefiro a Sony de 45 polegadas e $1.500. Aqui apareceu uma Sony, então eu vou votar nela de novo. E aqui apareceu uma Sony, eu vou votar nela de novo. Agora, nós seguindo aqui na nossa análise. Dentro aqui do meu dashboard eu posso ver as respostas, o que mais teve importância, qual atributo mais teve maior importância no meu resultado. Então, aqui eu sei que foi a marca, depois disso foi o tamanho e por último foi o preço. O que mais importou de fato foi a marca, porque eu escolhi realmente a Sony. Aqui mostra o melhor perfil e o pior perfil. Depois, dentro aqui de modelos de seleção, análise conjoint, eu tenho uma análise específica e mais detalhada desse tipo de pergunta. Aqui, se eu tivesse mais vezes essa mesma pergunta de conjoint dentro da minha pesquisa, eu poderia selecionar outras para analisar. Como eu tenho só uma, eu vou aqui seguir para o próximo passo. E aqui eu posso ver vários relatórios diferentes. Posso fazer também download desses relatórios, dos conceitos exibidos, do relatório de toda a análise conjunta, dos perfis adquiridos nessa análise. E aí aqui dentro de importância do atributo, eu posso ver qual tipo de atributo teve maior valor. No caso aqui, o que mais foi valorizado foi a marca, e a marca que mais foi valorizada foi a Sony, a que menos foi valorizada foi a Vizio. De tamanho foi o mediano, foi 26%, e a mais valorizada foi o tamanho de 45 polegadas, menos valorizada 36 polegadas, e aqui no preço, mais valorizado, $1.500, e o menos valorizado, $1.200. Aqui eu posso, dentro de perfis, ver todos os perfis gerados e o valor de cada um. Então, esse primeiro perfil aqui foi o melhor avaliado, e esse último foi o pior avaliado, o último escolhido pelos clientes naquela pergunta. Aqui ele mostra um por um nessa régua quais são esses perfis, a porcentagem de cada um deles, todos os 25 perfis gerados. Poderia filtrar aqui se eu quisesse ver todos os perfis da Sony, todos os perfis de $1.500, todos os perfis de 45 polegadas e assim por diante. Aqui nesse Market Share Simulation seria um simulador que mede o ganho ou perda de mercado com base nas alterações dos produtos existentes no mercado. Poderia escolher com base nesses 3 parâmetros também. E aqui dentro de Brand Premium
seria para atribuir o preço como um atributo para retornar um modelo de valor por distribuição de utilidade mesmo de cada produto. Então, essa é a análise conjointe e é dessa maneira que ela pode ser utilizada.